Bom, vamos falar aqui então primeiro desses gatilhos de volatilidade. Lá atrás, quando eu ia montar o Straddle, o que acontecia? Bom, eu não tinha tantos... na verdade tinha ali bastante meios ali de informação, né? Mas não tinha essa vivência de mercado para entender de fato quais eram as narrativas do mercado que estavam trazendo volatilidade. Então o que eu fazia? Eu ia lá no brinvesting.com. Quem que usa aí o investing.com? Eu ia lá no brinvesting.com, aqui ó, vou até botar na tela aqui para vocês. Eu ia lá no investing.com, vim aqui em notícias, aqui calendário econômico, e o que eu fazia? Eu selecionava, vou pegar aqui para a próxima semana, todas as notícias aqui que tinham 3 estrelinhas, tá? Então eu fazia isso. Só que qual que era o problema? Pô, às vezes tinha uma notícia ali com 3 estrelinhas, né? Que ele fala ali a importância da notícia, etc e tal. Tinha essas notícias com 3 estrelinhas que você montava ali, não dava em nada a operação, o mercado não mexia nada. E aí acabava fechando, obviamente, a posição no negativo. E aí, sem muita estratégia, ia carregando ali a posição para ver se ganhava mais volatilidade, não ia. E aí eu entendi que não bastava olhar só isso daí, mas eu tinha que entender principalmente o que estava trazendo, né, a volatilidade, o que estava influenciando na movimentação do mercado. Então, algumas perguntas, né? Quais indicadores macroeconômicos podem balançar o mercado? Essa é a primeira pergunta ali que a gente tem que fazer. Léo, mas eu não sei quais os indicadores que podem movimentar o mercado. Olha a dica aí. Eu particularmente gosto de ler bastante notícia, até para entender o que está acontecendo. Eu acompanho o canal de notícia, no caso eu tenho um broadcast aqui, que é uma plataforma paga de notícia, um pouquinho mais caro, não tão acessível à pessoa física, né? Mas você consegue olhar no próprio investing.com as notícias que falam por que o mercado subiu muito ou por que ele caiu muito. Então o que a gente tinha ali atrás, antes das eleições? A gente tinha o processo e a gente tinha o seguinte, né? O medo do Fed, o Banco Central norte-americano, aumentar os juros porque isso trazia uma expectativa de recessão para a economia norte-americana. Então os dados macroeconômicos que pesavam sobre o mercado eram dados de inflação, dados de PIB. Então, sempre que saía uma notícia, o mercado reajustava a expectativa sobre o que ia acontecer com a taxa de juros e o mercado subia muito ou caía muito, que inclusive a gente montou uma posição em cima disso daqui. Tá? Mas não só isso, né? Quais eventos políticos ou não podem balançar o mercado? Por exemplo, a fala de um presidente. A depender do que ele falar, como por exemplo, se o mercado cair, o dólar subir, paciência. Esse tipo de fala ou esse tipo de comunicação para entender que se lasque a questão fiscal e os juros vai continuar subindo e isso consequentemente balança o mercado. Então, nos últimos tempos a gente tem, né, os governantes aí falando coisas que mexe pra caramba o mercado. Então sempre que tem a fala de algum político, né, importante ali, pode ser relevante para estar montando esse tipo de operação. Qual o calendário de divulgação de resultados das empresas? Então, isso daqui também é importante. Por quê? Porque balanço mexe. Balanço mexe. Vai ser sempre que o balanço, o resultado de uma empresa vai mexer ali com o ativo? Não. Mas é importante a gente ver ali o que está no radar dos investidores, tá? Para a gente tentar, digamos assim, surfar essa onda, né? E eu vou até mostrar um exemplo do que a gente pode ficar de olho aí nos próximos meses.
Então a pergunta é, esses eventos afetam um ativo em específico ou o mercado como um todo? Então se for um ativo específico, como a divulgação de um resultado, de um balanço, provavelmente vai afetar tão somente um único ativo, uma empresa, tá? Agora, se for um dado macroeconômico, se for alguma fala relevante que pode mexer com as expectativas, seja de política monetária, etc., provavelmente vai mexer o mercado como um todo. E por que que isso é relevante? Porque isso vai definir qual ativo que você vai escolher. Isso vai definir qual ativo que você vai escolher. Se é uma condição sistêmica, mexer o mercado como um todo, eu quero fazer com o índice Bovespa, ETF de índice Bovespa, que é o BOVA11. Se for um ativo específico, eu quero fazer com um ativo específico. Aqui um exemplo bem típico, tá? Alguns dias atrás, não faz nem 10 dias, né? Não fazem nem 10 dias. Bradesco soltou seu balanço com redução do lucro líquido e o aumento das despesas, a provisão de despesas duvidosas, né? Que basicamente explodiu a taxa de inadimplência. Foram 7 bi que eles alocaram ali como despesa e isso daí assustou o mercado pra caramba. O que aconteceu com a ação aqui? Despencou 17,32. Ah, Léo, não era só montar uma estratégia direcional para queda? Esse que é o ponto, porque o balanço, a divulgação de resultados é uma caixinha de surpresa. Então pode ser que venha acima da expectativa do mercado e venha disparar também, ou pode ser que venha muito abaixo da expectativa do mercado e venha despencar, né? Venha fazer essa movimentação de queda, que foi o que aconteceu com o Bradesco. Então, é interessante, pergunta que pode surgir, né? É interessante eu montar em todos os ativos que vão divulgar balanço? Não necessariamente, pessoal. Vocês podem ter alguns ativos que vocês trabalham, algum grande banco, Petrobras, Vale, CSN, para você tentar montar toda a divulgação de resultado. E eu particularmente, eu gosto de ser um pouquinho mais assertivo. Por exemplo, saiu o resultado aqui de Bradesco. Daqui a 3 meses, então vai dar aqui, ó, novembro, dezembro, janeiro, lá em fevereiro a gente vai ter divulgação de outro resultado. O mercado vai estar de olho nisso daqui. O mercado vai estar babando por esse resultado aqui para estar vendo o que vai acontecer, o que resolveram ali, se continua ruim, se não continua. Então provavelmente Bradesco deve ter muita volatilidade. É um ativo que a gente pode montar esse tipo de estratégia no próximo balanço. Então, Bradesco é um ativo para ficar no radar. E olha aqui o que aconteceu com essa movimentação de queda. Isso daqui foi uma put, uma opção de venda de Bradesco. Chegou a subir 651% em 1, 2, 3 dias. Então, quem montou o straddle, perdeu 100% ali com a call, que virou pó, mas ganhou 650% com a put. Então isso era uma put que estava no dinheiro, com valor de exercício lá na casa dos 18,50, saiu dos seus 40 e poucos centavos e foi bater ali nos 3,45 mais ou menos. Na verdade chegou até quase R$4 essa opção, né? Então você tem essa condição aí. Aqui, ó, esse daqui eu peguei justamente a data de divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos, que montamos uma posição com BOVA11. BOVA11 ele caiu 7%, não foi nenhuma queda tão expressiva assim, né? E a gente fechou ali com retorno entre 3% a 10%. Né? Chegou a bater 10% de retorno ainda no fim do dia ali que encerramos a posição. Algumas pessoas saíram com 3, outras com 5, outras com 10, 8. Então foi uma movimentação que a gente teve, dado essa notícia aqui macroeconômica, e a gente vê a diferença, tá? Notícia específica, né? Evento específico de um determinado ativo. Bradesco aqui, ó. Balanço. Então não vou montar com índice Bovespa, vou montar ali com Bradesco. Dados de inflação.
isso mexe o mercado como um todo. Sobretudo, setor de varejo, setor de educação, tende a ter um pouco mais de volatilidade. Então, poderia eu montar a estratégia, poderia montar ou a estratégia com BOVA11, ou poderia montar a estratégia com uma ação de varejo. Então, tem essas duas possibilidades. Olha, isso daqui, ó, foi uma matéria minha que saiu lá na Infomoney, quando eu ainda era analista da XP. E aí, de olho na Petrobras, no balanço da Petro, lá em 2018, uma operação que pode render até 80% em 2 dias. Na verdade, não deu 80% essa posição, tá? Ela deu 108%. Então, montamos também lá. Naquela época, eu tinha acabado de criar o canal de recomendações, foi o primeiro relatório de recomendações e opções ali do Brasil. E aí soltei essa recomendação, foram 108% ali em alguns dias, pegando justamente essa movimentação aí essa movimentação aqui de balanço, tá? Então, foi uma operação muito legal. Vamos lá, dica: marque na agenda as datas de divulgação de resultado das principais empresas da Bolsa. Pega Petrobras, Vale, CSN, Uzi Minas, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, que mais? Detalhe, tá, pessoal? Detalhe importante: no ano que vem, 2023, fiquem de olho em Petrobras e Banco do Brasil. Mais uma vez, repetindo, dica: fica de olho em Petrobras e Banco do Brasil, que eu acredito que vai ter muita volatilidade, principalmente por questões de mudança de governo, provavelmente mudança no conselho, mudança na política de dividendos. Então, essa estratégia deve funcionar muito bem aí com esses ativos, tá? Então, marca na agenda a divulgação de resultado das principais empresas da Bolsa. Como eu falei, não vão ser todas as empresas que vão mexer, que vão sacudir. Então, se a gente for pegar aqui Itaú, por exemplo, acho que Itaú nem mexeu tanto, ó. Itube 4, teve divulgação de resultado, até caiu ali 5%, mexeu bastante, tá? Então, eu achei que não tinha mexido tanto, mas sim, mexeu bastante, e provavelmente montar a posição ali nesse ativo também teria dado muito bom aí essa estratégia. Então, é isso. Ponto importantíssimo aqui: entenda a narrativa do mercado. Não é sobre o que você acha, é sobre o que faz o mercado balançar. Mais uma vez, coloca no papel, no quadro, escreve aí: não é sobre o que você acha. Eu acho que vai balançar. É o que está fazendo o mercado balançar. Então, pega o mercado, dias de grandes oscilações. Pega hoje, por exemplo, o mercado caindo mais de 2%. Ontem a gente teve uma queda lascada também. Entenda, por que o mercado balançou hoje? Por que caiu isso tudo? Opa, falou de questões fiscais. Aí aqui vai outra dica, ó. De olho na PEC da transição. Fica de olho na PEC da transição. Se o mercado já balançou com essa expectativa de que não tenha uma política fiscal com controle de gastos, o mercado provavelmente vai balançar muito com a votação da PEC de transição. Então, não é sobre o que você acha que vai fazer o mercado balançar, mas é o que está fazendo o mercado movimentar.